diante da presença do Senhor, para que você possa adorar Ele em espírito e em verdade. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Deus, diante da Tua presença como filhos. Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós de uma forma especial. Senhor, que esta noite seja uma noite de libertação, de cura, de restauração, de transformação diante da Tua presença. Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para as nossas vidas esta noite. Ministra em cada coração aqui, Deus, e coloca, Deus, num lugar de trono. Nos coloca, Deus, diante da Tua presença e que o Senhor esteja ali sentado, Pai, que nós possamos Te ver na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar ministrando ao Senhor nessa noite e você vai ter a oportunidade de declarar de todo o coração: Salvador, oh
sobre as nossas vidas venham estar se realizando conforme a vontade dele. E nesse momento nós vamos estar lendo Salmo 105, do 1 ao 4. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. E diz assim: deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Clame a ele, ouve-o, fale de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua face. Amém. Nesse momento nós vamos estar tendo a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu convido os diáconos de plantão para o recolhimento dos dízimos. E você vai ter a oportunidade também de entregar ao Senhor não só o seu dízimo, a sua oferta, mas o seu coração, dizendo a Ele que você quer a Ele cada vez mais sobre a sua vida.
salinha agora, que venham aqui, né, na frente para a gente estar fazendo um momento de oração juntamente com os dízimos. Vou pedir o irmão Dai que seja fazendo essa oração. Pai querido, Pai do amor, toda honra e toda glória é dada somente ao Senhor. Pai, é um motivo muito grande, é uma alegria muito imensa dos nossos corações de estar aqui nesse lugar somente para adorar o Teu santo nome. Queremos, a Deus, nesse momento, te apresentar todas essas crianças, que o Senhor venha estar olhando para elas, zelando delas como o Senhor sempre fez. Abençoa seus pais, que eles possam ter sempre esse cuidado de criar essas crianças no caminho do Senhor. E ainda, Pai, te pedimos a tua bênção a favor dos teus filhos, pelos dízimos e as ofertas que foram entregues aqui no altar, que esses irmãos possam ser sempre abençoados por essas delícias que eles fazem em entregar os dízimos aqui no altar do Senhor. Também eu te apresento a vida do pastor Silval, que o Senhor cubra ele com o teu manto santo, que o Senhor já preparou a mensagem que está no coração dele para os nossos corações. Muito obrigado, fica conosco e nos dê a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ir para a salinha. E neste momento nós vamos estar cantando uma música que diz sobre o sangue de Jesus. E pela manhã nós tivemos a ceia, né? Falou sobre reconciliação. E neste momento nós vamos dar continuidade ao que o Senhor fez essa manhã através dessa música.
momento nós vamos estar cantando um louvor que chama Hosana. Nós somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado. E nós vamos estar declarando neste momento, com toda a autoridade que o Senhor nos deu. Amém?
assim seja com todos nós. O pastor está com a palavra. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Todo louvor, toda adoração seja sempre direcionada ao trono dele. É uma alegria, meus irmãos, estarmos na casa do Senhor nesta noite. Você que está vindo pela primeira, segunda, mais vezes, você também que é de outra igreja evangélica, as nossas boas-vindas, sejam todos bem-vindos. Lembrando sempre que aqui é um lugar de esperança para você e sua família. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, livro de Malaquias, capítulo 3. Depois do mês de agosto, mês da juventude, e aí tivemos também setembro amarelo, nós estamos no mês de setembro ainda, nós vamos voltar para concluir o livro de Malaquias. E nós ficamos em Malaquias 3, então restam apenas 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4. Lembrando a você que o capítulo 4 não existe na Bíblia hebraica, então é até o capítulo 3. Então, para a nossa Bíblia, ela tem o capítulo 4, porque o capítulo 3 na Bíblia hebraica é tudo junto com o capítulo 4. É só uma curiosidade para você. O livro de Malaquias, nós já analisamos várias facetas do livro. O livro de Malaquias tem uma orientação acerca do culto. O livro de Malaquias tem uma orientação para os sacerdotes, líderes religiosos, para o povo. O livro de Malaquias tem acerca do casamento misto, acerca do casamento em si como aliança e acerca do divórcio. Isso tudo estava influenciando um culto não muito bem-vindo para Deus. E o título da série é Culto sem vida e vida sem culto, porque a sua vida precisa ser um culto constante ao Senhor. Então, quando você perde a dinâmica do culto na sua vida, a vida fica sem culto e o culto fica sem vida. Eu quero então agora abordar dentro da percepção de Malaquias desejo e realidade sobre a vinda de Jesus ou Messias, como queira. Eu vou ler os 5 versículos do capítulo 3, vocês acompanham. Esse é o tema que nós vamos estar desenvolvendo. Pode passar, por favor? Isso. Desejo e realidade sobre a vinda de Jesus. Se eu fosse perguntar aqui, agora, muitos iriam levantar a mão sobre a vinda de Jesus. São desejos. Mas será que Jesus voltando, você estará preparado? Isso é realidade. Esse então é o perigo que nós corremos. E Malaquias já estava mostrando isso há muitos anos atrás. E eu quero então aproveitar esse contexto e observar que a sua vida precisa ser um culto para que o seu culto tenha vida e vida plena. Leio na Nova Versão Internacional, versículo 1 até o 5, que diz assim: Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, 2 perguntas aí, chaves.
mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé diante quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Desejo e realidade sobre a vinda do Senhor. No versículo 1, nós já somos informados que ele virá de repente. Na hora que você não espera, na hora que você talvez não esteja preparado, ele virá. A vinda dele será de repente. A outra questão, que a palavra virá aparece 2 vezes. Isso está mostrando então a certeza. Uma vinda repentina e uma vinda certeira, assertiva sobre o Senhor. Só que aqui nós temos 2 perguntas, meus irmãos chaves. Primeiro, quem suportará o dia do Senhor? Você sabe por que dessa pergunta? Porque todos os profetas, eles aguardavam a vinda do Messias para ter uma espécie de triunfo sobre as outras nações. O Messias deveria vir para libertar do cativeiro da Babilônia. Então seria uma luta contra os babilônicos. O Messias deveria vir para combater os persas. Logo, toda essa vinda da chegada do Messias era para o ato de vingança aos povos. E é por isso que a pergunta é: quem suportará o dia da sua vinda? Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, nós os cristãos queremos que Jesus volte, mas nós queremos para Ele aliviar as nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos problemas. Mas será que nós estamos preparados para a vinda dele mesmo? Porque na época de Malaquias, o Messias iria chegar, mas iria trazer juízo primeiramente para o povo de Israel. Então o povo de Israel não ia suportar a vinda do Messias, a chegada de Jesus. Então a pergunta é nessa direção. E a outra pergunta é: quem ficará em pé quando ele aparecer? Isso significa dizer, meus irmãos, que a vinda de Jesus é uma realidade que vai trazer o juízo primeiramente sobre a igreja. Esse é um problema que nós temos dificuldade de entender. Pedro vai dizer que o juízo, antes de começar com o mundo, vai começar com a igreja. Esse que é o problema de desejo e realidade. Nós queremos que Jesus volte, mas nós não percebemos qual é a grande questão da volta de Jesus. E aí, nós entramos no desejo, mas a realidade é: eu estou preparado para a volta de Jesus? Então Malaquias
ele vai nos lembrar desses passos, porque nós estamos agora como na época de Malaquias. Quando Malaquias está anunciando a vinda do Messias, segundo alguns estudiosos, o silêncio de 400 a 450 anos, chamado de silêncio de Deus entre Malaquias e a chegada de João Batista, 400 a 450. Nós já estamos, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele prometeu que um dia ele iria voltar. Então nós estamos na mesma expectativa do povo da época de Malaquias. O povo estava ansiando pela chegada do Messias. O Messias vai nos trazer libertação, o Messias vai nos trazer justiça, o Messias vai nos libertar de todos os julgos. Mas será que o povo estava bem preparado? Será que teria condições de suportar? Eu quero levar você então agora a essa compreensão do texto do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá, meus irmãos. O anúncio da vinda do Senhor. Meus irmãos, Malaquias, Zacarias, Abacuque, Isaías, Jeremias, isso era uma promessa de que o Messias iria chegar. O anúncio era algo que criava uma grande expectativa na vida do povo. O que nos mantém vivos, meus irmãos, é a esperança. Você pode ficar 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, você pode se privar de tantas as coisas, mas você não pode viver um segundo sem esperança. O povo acalentava no coração esse anúncio da promessa da chegada do Messias. E nós hoje temos esse combustível, por isso que nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A chegada dele iminente é algo de promessa e vai se cumprir. A primeira vinda de Jesus, essa que Malaquias anunciou, aconteceu de uma maneira tão de repente que Herodes não sabia, pegou Herodes de surpresa, pegou Jerusalém de surpresa. Todos estavam atônitos com a notícia de que o rei dos judeus nasceu. Herodes com medo de perder o poder, Jerusalém sem reconhecer as profecias, os sacerdotes com medo de perder a função do templo. Todos não estavam preparados, ainda que eles sabiam da promessa do anúncio do Messias. Mas e eu e você? Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? E Malaquias vai mostrar claramente que o povo não estava, como muitos de nós também não estão. Meus irmãos, alguém fazendo uma espécie de chacota, ele fez uma agenda com os 7 dias da semana, e ele começou então na segunda-feira, e disse: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas não volte na segunda-feira, porque é o meu dia de bater uma bolinha, é o meu mapa. Então, se o Senhor tiver que voltar, volte em um dia melhor, segunda-feira não. Quando ele chega na terça-feira, ele disse: Senhor, olha, eu sei que o Senhor prometeu de voltar, mas se o Senhor voltar, não volte na terça, porque na terça eu tenho ainda alguns compromissos ainda a fazer. Aí chega na quarta-feira da agenda dele, diz: olha, Senhor, se o Senhor voltar, não volte na quarta, porque é o dia que eu estou namorando. Aí ele vai para a agenda dele e diz: olha, se o Senhor voltar, volte. Não volte na quinta-feira, porque na quinta-feira eu vou ter que visitar alguns amigos, fazer alguns happy hours por aí.
E tem sexta-feira, Senhor, não volte na sexta. Sexta-feira é terrível. Sempre acontece, eu tenho que, às vezes, fazer uma viagem. Olha, se o Senhor voltar, também não volte no sábado. Sábado é o dia que eu descanso, nós temos que fazer um churrasco. Se o Senhor for voltar, volte no domingo, ainda à noite, quando eu estiver cantando glória, 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 aleluia, vencendo, vem Jesus. É dessa maneira que nós estamos, meus irmãos, querendo que Jesus volte. Nós amamos demais este mundo, queremos que Jesus volte, mas ele tem que voltar dentro da nossa agenda, não da dele. E Malaquias está dizendo, ele virá, e vai ser de repente, onde você não espera mais. O próprio Jesus, ele vai mostrar claramente vários exemplos. A vinda dele será repentina, como um raio que se mostra no Ocidente, e no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem virá como um ladrão da noite, que ninguém espera que o ladrão vai chegar. Jesus vai usar várias figuras para mostrar que ele virá na hora que você não espera. Será que você vai estar preparado? 2 mensageiros são anunciados aqui em Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 1. 2 mensageiros. Observe então que ele está dizendo, eu enviarei o meu mensageiro. No capítulo 4, versículo 5 de Malaquias, tem a resposta que eles aguardavam Elias. Elias, meus irmãos, era o profeta aguardado pelos judeus, porque Elias não experimentou a morte. Logo, quando Elias voltasse, ele estaria anunciando a chegada do Messias. Então essa era a expectativa dentro do contexto judaico, e Malaquias vai mostrar claramente isso. Só que tem uma informação no Novo Testamento interessante, meus irmãos. Por exemplo, Mateus 11:14 vai dizer claramente que João Batista é o Elias que deveria chegar. Em Mateus 17:12 vai mostrar Jesus dizendo que o Elias já veio. Dentro da expectativa dos judeus era Elias, mas para Jesus, João Batista é ele que seria esse Elias para a chegada do Messias, de Jesus. Mas como nós podemos entender isso? Será que João Batista é a reencarnação de Elias? Claro que não, meus irmãos. Se Elias não morreu, não tem como ser a reencarnação em João Batista. O que Lucas vai explicar, meus irmãos, Lucas 1:17, é no poder, é na atitude, é na ação. Da mesma forma que o profeta Elias foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, João Batista tinha as mesmas características do Elias. Então nós não estamos falando que João Batista é o Elias, é redivivo. Mas João Batista tinha o mesmo ministério, a mesma característica. Por isso que João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Essa era a expressão que Isaías usava. Essa era a expressão que Elias usava, que iria chegar para preparar o caminho do Senhor. E João Batista foi aquele que chegou preparando o caminho do Senhor. Portanto, meus irmãos, o primeiro mensageiro nós vamos identificar com João Batista. Na época de Malaquias esperava o Elias. No Novo Testamento, João Batista é apresentado como Elias que deveria chegar. Mas tem um segundo mensageiro, não sei se você observou aí, o mensageiro da aliança. Em uma outra tradução vai chamar o anjo da aliança. A palavra anjo tem o significado de mensageiro. Então nós temos um mensageiro precursor e nós temos um mensageiro do cumpridor da promessa.
Então aí, meus irmãos, nós temos João Batista e nós temos o mensageiro da aliança, que é o próprio Jesus. Dois mensageiros. Um prepara o caminho e o outro chega. Nós vamos olhar isso aí, meus irmãos, em Hebreus 12, 24, a Bíblia dizendo que Jesus é o mediador do novo pacto. Jeremias 31 vai mostrar que iria surgir um novo que estaria fazendo um novo pacto com Israel. Logo, Jesus, ele é aquele que estaria fazendo uma nova aliança. A primeira aliança no Sinai com os judeus, a segunda aliança no Calvário para todos. Por isso que Paulo disse que não há mais barreira entre os judeus e gentios. O Senhor quebrou a barreira da separação. Logo, meus irmãos, o anúncio da vida de Jesus é certo. De repente, dois mensageiros são anunciados: João Batista e Jesus. Mas vamos um pouquinho mais. Qual é o propósito, meus irmãos, da vinda do Senhor? Malaquias 3, 2 e 3. Qual o propósito? O que se pensa com a vinda de Jesus? Para Malaquias, ele mostra duas figuras interessantes aí. Primeiro, o propósito da vinda do Messias é fazer com que, meus irmãos, ele será como fogo de ourives, como o sabão do lavandeiro. Olha só essas duas figuras aí. O que o ourives faz? Não sei se você já olhou isso. Geralmente isso acontece com os minérios. Coloca o fogo bem alto no maçarico ou qualquer outro para tirar toda a impureza dos metais, do ouro principalmente. Em determinada joalheria você vai encontrar ourives colocando a limpeza da aliança, formando a aliança, tirando todas as impurezas da aliança. Aí nós temos o primeiro propósito, que é a vinda do Senhor será como aquele que vai trazer um processo de purificação, limpeza. É por isso que às vezes nós estamos querendo a volta de Jesus, desejo, mas a realidade nós não queremos, porque esse processo é o processo da limpeza de dentro para fora. É esse que é o objetivo da volta do Senhor. Por isso que o julgamento vai começar pela igreja, a casa do Senhor. Você já parou para analisar isso? Meus irmãos, os maiores escândalos nos últimos dias, nós falamos demais Brasília, nós falamos demais da cadeirada, agora tudo é cadeirada, né? E nós esquecemos, meus irmãos, de olhar para nós mesmos. Esta semana surgiu uma notícia: Stephen Lott, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, pastor reformado, ele declara publicamente que ele cometeu o pecado de adultério há mais de 40 anos de ministério. Quando Jesus voltar, meus irmãos, como juiz, ele vai passar por esse processo de purificação. E o nosso maior problema é a dificuldade de saber se nós estaremos com ele naquele dia. A impureza da igreja tem sido alvo, meus irmãos, de uma grande crise dentro das igrejas. E quando nós falamos de avivamento no Brasil, não é avivamento, meus irmãos, é tão somente uma espécie, hoje estão chamando de church gourmet, ou a igreja gourmetizada, uma igreja que tem uma aparência para atrair uma multidão, mas uma multidão sem transformação.
É por isso que a igreja, ela está passando pelo processo de implosão. O pecado se instala porque não há mais, meus irmãos, a cruz, a transformação, a exigência de mudança, de arrependimento. Por isso que a expectativa, eu desejo que o Senhor volte, mas eu desejo para quê? Qual o propósito? E ele diz, ele virá como ourives, que vai purificar do fogo. Purificação, meus irmãos, para trazer a essência da pureza do coração. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que o resumo dos mandamentos, 613 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Mas a nossa grande questão de amar a Deus, meus irmãos, ela entra em xeque porque se eu amo, eu quero estar indo à semelhança dele. Ele me chama para ser de santo, porque eu sou santo. Logo, o desejo da volta de Jesus implica de uma falta de realidade diária. Eu não quero que Jesus volte, porque a minha vida não está no altar como ele precisa e ele deseja. Esse é o maior problema nosso. Uma crise de santidade ao Senhor. Ele virá com ourives para purificar no fogo, para limpar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele disciplina porque ama. A disciplina é por amor. E não é fácil não, meus irmãos. O processo da limpeza é doloroso. Tem hora que a gente passa por um momento complicado, porque nós entendemos perfeitamente que nós estamos passando pelo processo de purificação, porque estamos sendo pesados na balança e encontrado em falta. Sabe qual é a outra figura aqui? Outro propósito? Olha só o texto do verso 2. E como o sabão do lavandeiro. Então você tem a purificação interna, que é o ouro, tirando as arestas, e você tem uma purificação externa, lavando, limpando. E outra tradução vai chamar o sabão de lixívia ou potassa. Era diferente do sabão de hoje, mas o objetivo, meus irmãos, era pegar a roupa, lavar e colocar para quarar, para limpar, para tirar toda a sujeira da roupa. O desejo do povo na época de Malaquias era para a chegada desse Messias, para combater contra os inimigos. Malaquias disse, não, ele vai chegar e vai começar primeiro purificando vocês que são levitas, sacerdotes, estão na casa do Senhor. A casa do Senhor precisa ser purificada. Meus irmãos, o maior índice de escândalo de adultério tem acontecido nas igrejas. O maior índice, meus irmãos, de trambique e tramóia acontece nas igrejas. Isso tem sido escândalo e mais escândalo. E nós percebemos que o Senhor, quando Ele voltar, o juízo dele será implacável. Porque quando nós queremos que o Senhor volte, mas nós não estamos preparados para a volta dele. Malaquias está nos alertando que Jesus chegou, depois de 450 anos depois, ele chega em Jerusalém, nasce em Belém, na manjedoura, mas ninguém percebeu. E João Batista está no céu. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas é interessante observar o verso 3, se você observar na sua Bíblia. Ele se assentará como refinador e purificador
de prata purificará os levitas. É aqui que eu quero que você preste bem atenção. Algumas igrejas hoje, elas têm uma mania de titular aqueles que cantam de levitas. É um anacronismo, é uma expressão fora do tempo. Não temos levita mais hoje. Levitas, eles vieram da tribo de Levi, exclusivamente para o templo de Jerusalém. Mas a função dos levitas não era apenas cantar, tinham várias funções no templo, mas aqui os levitas estavam exclusivamente como sacerdotes, os líderes religiosos. Logo, essa chegada do Messias era para fazer esse processo de refinar, de purificar os levitas, para que eles fossem sinceros diante de Deus. Meus irmãos, às vezes nós estamos vendo as coisas indo de mal a pior. E aí, se tratando então de culto, a igreja, ela precisa ser diferente do mundo. Porque se é para continuar da mesma forma que o mundo, não precisamos de igreja. A igreja, ela foi chamada para reunir os pecadores redimidos com o propósito de santificar e cultuar o Senhor. Esse é o chamado da igreja, meus irmãos. Ela faz parte do processo de santificação. Eu quero, portanto, agora, meus irmãos, mostrar aí uma frase do Spurgeon, século XIX. Isso aqui é sério. Século XIX, meus irmãos, há quase 200 anos atrás. Há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Meus irmãos, Spurgeon foi profético. Spurgeon, além do seu tempo. Às vezes, meus irmãos, o que nós aparentamos santidade, dá uma empáfia, dá um orgulho, uma vaidade terrível, que a soberba precede a queda. Então, que Spurgeon estava revelando na sua época, dizendo: vocês precisam passar pela mão do Oríveis, vocês precisam de purificação. Essa santidade é hipocrisia. A época de Spurgeon. E ele vai dizer mais: a semelhança de Malaquias, a incredulidade na nossa fé. Meus irmãos, tem gente que chega no culto e chega ao ponto de estar orando, culto matutino, jornada de oração, relógio de oração, e aí chega um momento que Deus não ouve naquele momento, e aí a pessoa diz assim: eu sabia que Deus não ia ouvir a minha oração. Isso é incredulidade, meus irmãos. É como Jesus disse: homens de pouca fé. Spurgeon está denunciando dentro das igrejas o que acontece. Há ódio, meus irmãos, o nosso próprio amor. Como que um homem mata a mulher, diz que a ama? Como que a mulher mata o homem, diz que é o amor da vida dela? Como que a mãe tem coragem de matar o seu próprio filho? Há ódio no próprio amor. Spurgeon ainda continua dizendo, meus irmãos: a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Meus irmãos, você precisa sair daqui hoje dizendo: eu preciso repensar sobre a volta de Jesus. Preciso repensar.
O que Malaquias está mostrando de culto sem vida e vida sem culto, meus irmãos, é o que acontece em todas as igrejas. Todas as igrejas. O pente fino de Jesus, meus irmãos, é algo que nós não imaginamos. Nós precisamos tomar cuidado. Quero caminhar um pouco mais, meus irmãos, consequência da purificação. Qual é o objetivo, meus irmãos, dessa purificação interna e externa, como ourives, como o lavandeiro? Qual é o objetivo? Olha só aí, o verso 4. Então, as ofertas, preste bem atenção aqui é o contexto do Antigo Testamento, tá? Ofertas, animais, a farinha que era levada, vários tipos de ofertas no ato de culto. E observe o que Malaquias está dizendo como esse propósito aí, a consequência da purificação. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém, agora todo o povo, serão agradáveis ao Senhor. Eu gostaria que vocês repetissem a expressão aí, por favor. Vamos de novo. Meus irmãos, vamos de novo, calma aí. Desejo e realidade da volta de Jesus. O que Ele quer para refinar sua vida com o ouro, limpar com o sabão, fazer o que, meus irmãos? Agradáveis. Agora, mais forte agora. Agradáveis ao Senhor. Percebe, meus irmãos? O objetivo que Malaquias está mostrando, a chegada do Messias, ele viria para purificar, para limpar, para tirar todas as mazelas internas. O objetivo que essas ofertas, o culto, fosse agradável ao Senhor. Qual é o nosso problema, meus irmãos? É que nós estamos pensando em culto não para agradar o Senhor, nós estamos pensando no culto para agradar a nós mesmos. Já parou para analisar isso? Como é que você quer que Jesus volte desse jeito? E o culto se transformou antropocêntrico, onde o homem é o centro do culto. Precisamos ser purificados como o ouro, meus irmãos, o fogo, a chapa quente mesmo, purificado como o sabão do Senhor, para que Ele lave a nossa mente, o nosso coração, em dizer: Senhor, reina, porque esse é o teu lugar, eu não posso ocupar o lugar do Senhor. Ofertas agradáveis, ou seja, na época de Malaquias, tudo estava sendo desagradável ao Senhor. O Senhor estava recusando, meus irmãos. Aí eles estavam querendo o Messias chegar para ser um guerreiro, para vencer as batalhas contra os inimigos, mas eles estão entendendo que Malaquias está falando de que o juízo viria começando a partir do povo de Israel. O culto estava, meus irmãos, uma verdadeira bagunça. E hoje, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso. Nós hoje queremos ser atraídos com o culto que nós temos alguns chamados de Deus Neon. O Deus Neon é aquilo que nós somos atraídos pela visibilidade. É o gelo seco subindo, luzes coloridas. Queremos isso, meus irmãos. Mas a vida no altar nós não queremos. É isso que o Senhor exige dos seus verdadeiros adoradores. Purificação, limpeza de dentro para fora. É por isso que o salmista chega um ponto e diz: Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho perverso, algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Precisamos, meus irmãos, urgentemente, de perceber
será que o nosso desejo na volta de Jesus não está sendo muito artificial? Porque a realidade que a Bíblia apresenta sobre a volta de Jesus, meus irmãos, nós não temos ideia se nós teremos condições de ficar em pé diante dele. Mas eu quero caminhar para o final, meus irmãos. Malaquias agora, verso 5. Eu estou encontrando no verso 5, 7. Abrangências aí do juízo. Eu gostaria então de chamar você aí para esse entendimento. Observe então o versículo 5. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Logo, a volta do Senhor será um juízo implacável. Sem demora, testemunharei contra, primeiro, os feiticeiros. Preste bem atenção nisso aqui. Malaquias está falando com o povo e com os sacerdotes. Então eu estou colocando aqui 7 abrangências aqui. Alguns consideram 8, são 8 de 27. Primeiro são os feiticeiros. É que Malaquias está dizendo que o Senhor vai fazer o juízo, mostrando a partir dos feiticeiros. Mas ele está falando com o povo judeu, era um povo que estava adorando o Senhor. Aí que é o perigo. Em muitas igrejas, tem muita gente boa ainda, muita gente boa, que não sai de casa sem olhar o horóscopo. Como eu sou de setembro, eu sou de Libra. Alguém pode dizer, olha, cuidado, hein? Não sai daí não, gente da igreja. Ah, você é virgem, constelação aí, não, será alguma coisa. Tem outras pessoas, meus irmãos, que têm uma certa dificuldade de acordar e diz assim, não esse pé, tem que acordar com o pé direito. Meus irmãos, quando nós pensamos, povo de Israel, feiticeiros, havia uma influência, meus irmãos, de outras nações, com outros deuses e com práticas influenciando o povo de Deus. Então, naquela época, meus irmãos, a necromancia, consultar mortos, havia também olhar as mãos, os astros, havia várias influências do ocultismo dentro do povo de Israel, e que muitas igrejas, meus irmãos, algumas práticas beiram o ocultismo, a feitiçaria. É perigo, meus irmãos. Malaquias então está dizendo, olha, ele virá e vai trazer o juízo, primeiramente, para fazer uma limpeza contra essa falsificação da adoração. Os feiticeiros, aqueles que consultam o ocultismo, a necromancia, a quiromancia, a astrologia, outras coisas mais, precisam ser eliminadas. Portanto, meus irmãos, será que você está desejando Jesus voltar? Mas você já parou para analisar que às vezes você tem sido levado pela internet, por outros meios, e está entrando no ocultismo, em uma chamada de magia branca, disfarçada de culto? A Bíblia diz que quem tem sabedoria tem discernimento. Fique atentos quanto a isso. Segunda classe, aí vou correr um pouco mais, meus irmãos. Feiticeiros contra os adúlteros.
Meus irmãos, olha só, meus irmãos, como o juízo da chegada do Messias vai vir contra os adúlteros. Deus, Ele sempre cuidou da família, preservar a família. E o adultério, meus irmãos, acaba com o casamento, acaba com a família. Os filhos dos divórcios sofrem demais. O juízo virá tanto para o homem quanto para a mulher no momento que quebra a aliança da fidelidade dentro do casamento. Vamos mais para o terceiro agora. Contra os que juram falsamente. Nós, como igreja, às vezes nós somos implacáveis contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Mas, quando tem um testemunho falso, nós não agimos de uma maneira implacável, meus irmãos. Às vezes a fofoca, fala mal da vida alheia, e aí, meus irmãos, a coisa pega. Quantas pessoas perderam a sua dignidade, a sua moral, pelo falso testemunho, pela fofoca, pelo ato maldoso de falar mal da vida do outro? O juízo virá. Feiticeiros, adúlteros, os que falam falsamente ou fofocas e outras coisas mais. Na época do Antigo Testamento, meus irmãos, esse era um crime passivo de apedrejamento, pena de morte. Hoje, no Brasil não tem, e a gente dá uma certa facilidade, e a pessoa usa a sua língua ferina, afiada, para matar o outro. O juízo virá. Vamos um pouquinho mais. E contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Falando de crentes, tá? Não está falando fora, não. De crentes. Tiago, na carta dele, ele é muito duro sobre isso. De patrões dentro da igreja que exploram os seus funcionários. Você já viu aquela de descontar na folha o INSS e quando o cabra vai se aposentar não tem nada lá? Em muitos lugares por aí, descrente. O juízo virá. O Senhor está protegendo o culto, o Senhor está protegendo o casamento, o Senhor está protegendo a moral, o Senhor está protegendo o trabalhador assalariado. Esse é o Deus da justiça. É por isso, meus irmãos, que você ficar confiando aí em partidos e isso, aquilo, a justiça virá do Senhor, meus irmãos. Não podemos esperar em nenhum homem, mas que a justiça virá do Senhor. Esse é o juízo implacável. Mas eu quero caminhar para finalizar, meus irmãos. Eu coloquei 7 porque aqui estão juntos. Oprime os órfãos e as viúvas. Deus está mostrando claramente através de Malaquias que a chegada de Jesus estaria reparando essa opressão dos órfãos e das viúvas. A falta, meus irmãos, do cuidado com essas duas classes desamparadas. E finalmente eu coloquei 7. E não tem respeito por mim. Se você contar órfãos separados das viúvas, serão 8, mas os dois juntos, 7. E o final é: eu vou trazer juízo por aqueles que não têm respeito por mim. Meus irmãos, banalizamos o nome de Deus, falamos o nome de Deus em vão, nós desprezamos o nome do Senhor. Por isso que você precisa repensar: eu quero que Jesus volte para quê mesmo?
Será que eu estarei preparado para a volta do Senhor? Será que isso não é um desejo utópico que eu tenho na minha mente? Mas a realidade é, a minha vida precisa de mudança, de santificação, purificação, de limpeza diante do Senhor. Eu preciso entender que Ele virá como um juiz. Todas essas causas Ele está vendo, Ele vai julgar retamente. Portanto, meus irmãos, nós precisamos dizer como os antigos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, Jesus precisa vir para colocar, meus irmãos, tudo que está fora do lugar, no lugar. Mas o que Ele está demorando a vir, porque primeiro, para colocar no lugar, Ele quer colocar a minha vida e a sua vida no altar. A grande questão é essa: põe a sua casa em ordem. Sempre Deus orientava as pessoas: põe a sua vida em ordem. Se o Senhor voltar hoje, se o Senhor voltar amanhã, a maior alegria é saber que você está preparado e vai estar com Ele. Amém? Amém. É isso que você precisa, meus irmãos. Você, meu irmão, minha irmã, precisa saber disso. Eu tenho desejo que o Senhor volte, sim, mas eu quero que a realidade esteja com o meu desejo, a minha vida consagrada ao Senhor. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar, e assim, meus irmãos, sempre lembrando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Convido você a ficar em pé, para que você possa cantar de uma maneira mais livre, e eu convido para você louvar o Senhor com entusiasmo. Sim, meus irmãos, que a nossa expectativa da volta do Senhor seja uma alegria e não uma tristeza para todos nós. Vamos cantar.
Estamos chegando ao final. Lembrando a você a carta de 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, meus irmãos, que o Senhor está, para alguns, demorando, mas Ele disse que está tendo paciência para que todos se arrependam, todos sejam purificados, sejam limpos de coração, para quando Ele voltar, você está preparado junto com Ele. Nós vamos orar, finalizando o culto dessa noite, pedir Jéssica
vamos ter o presente do louvor, vai fazer essa oração final. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Deus. Te agradecemos pela mensagem que ouvimos, ó Deus, e que possamos estar sempre prontos, ó Deus, com muita expectativa no nosso coração da tua vinda, Deus. Porque esse mundo, Pai, em que estamos é passageiro, Pai. A nossa casa, Pai, é junto com o Senhor, Pai, na eternidade, Deus. Pai, o Senhor abençoe a nossa semana, tudo que fizermos, ó Deus. Que o Senhor seja sempre engrandecido, Pai. Essa oração que fazemos, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Bem, tem uma coisa aqui no céu, não vai faltar você ter o outro como irmão sempre. Então eu acho que o abraço sintetiza isso no céu. Termine o culto com um abraço fraterno. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana ricamente abençoada. Um abraço nos aproxima, nos cura sempre. Amém.